curte o vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal. Tô na praia. Eu vou falar sobre as sereias, que é um tema que está sendo bem recorrente na internet. Quem seriam, de uma forma rápida e ligeira, quem seriam as sereias? Conta todas as religiões da antiguidade. Quando eu falo religiões da antiguidade, eu estou falando de toda a antiga Mesopotâmia de uma forma genérica. E ao mesmo tempo eu estou citando a África também, a cultura africana, né? Porque a África tem centenas de crenças, práticas e religiões diferentes. Mas de uma forma genérica, né, todas as práticas, independente da fé ou região, ela afirma uma só fala. E a fala é que lá no começo do mundo, principalmente antes dos primeiros homens serem criados, os deuses desceram na Terra, né? E é isso, eles conviveram nesse planeta e aí eles desapareceram, vou falar dessa forma. E depois que o homem foi criado, veio ao mundo uma segunda classe de deuses, né, que eu vou enquadrar como deuses secundários. Isso você vai ver esse tipo de linguajar em todas as religiões da antiguidade. Quando esses deuses vieram à Terra e conviveram com os homens que aqui já existia, eles viram que as mulheres eram muito lindas, formosas, atraentes e começaram a ter relação sexual. Dessa relação surgiram novos deuses, uma terceira classe de deuses. E é isso, essa terceira classe de deuses é citada de forma normalmente na Quimbanda. E é isso, mas aí só um iniciado para entender do que é que eu estou a falar, né? E aquelas mulheres que com os deuses se relacionaram, não achando mais lugar para ela na terra, elas foram transformadas, né, em um ser alado com asas. É por isso que eu vou usar como exemplo a deusa Afrodite. No seu estado original, ela é mostrada como uma mulher com asas. Só que ao passar do tempo, né, ela foi, pela própria cultura grega, atribuído a ela um rabo de peixe. Isso você vai ver também nas religiões da antiga Mesopotâmia. Um bom exemplo seria a deusa Inanna. Inanna era uma deusa com asas, mas em algum momento da história ela acaba criando uma cauda de peixe, né? E aí a origem é o conto original da sereia. No seu estado primordial eram mulheres aladas. Essas mulheres, não achando mais espaço para elas nem aqui na terra e nem no ar, elas acabaram criando um rabo de peixe, indo parar nas águas. Dentro das culturas religiosas de uma forma geral, quando você vê uma figura feminina com um rabo de peixe, ou se não com asas, é a mesma coisa. É assim que a religiosidade interpreta. Lembre-se que os pássaros, eles voam nos céus, os peixes voam nas águas. E é isso. Então é uma simbologia. O pássaro e o peixe têm a mesma simbologia. E é isso. Se você observar direito, verá que os pássaros estão nadando nos céus e os peixes nadam nas águas, né? Seja um, seja outro, eles estão voando, cada um no seu mundo, na sua realidade, seu espaço. Seria esse o conto original da sereia. Era uma mulher alada e ao mesmo tempo era uma mulher com rabo de peixe. Simboliza aquela que voa, aquela que transborda. Mas é óbvio que ela tem uma origem. E a origem é que elas foram as mulheres que se relacionaram com os deuses. E aí foram parar nas águas, né? É normal que a sereia ela se encontra nas profundas do oceano. Ela também fica na beira e entrada de rios, riachos. E assim vai, cachoeira. É esse o local que normalmente as aparições se dão. No Brasil temos, graças aos indígenas, o culto de Janaína, que você vai encontrar na Umbanda antiga, né? Janaína, a sereia dos indígenas, a mãe dos peixes, mãe das águas. O seu conto original é mencionado a um rio, né? Ela aparecia sobre as beiras de rios e riachos. Só que devido surgir várias crenças ao longo da escravidão no Brasil, aí passaram a tirar o culto da sereia que era feito nos rios e atribuíram ao mar, né? Por isso que hoje em dia você vê todo tipo de divindade aquática sendo invocada no mar, no Olocum, oceano. Um bom exemplo é o Olocum, Iemonjá, Janaína. E é isso. Deixando a questão da sereia de lado, existe na Quimbanda Exus que estão ligados ao mar e que são muito poucos conhecidos, falados ou lembrados. Um deles seria o Exu Maré, o Exu Marezia, o Exu do Lodo, são entidades ligadas à praia.